Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. Bom dia. Bom dia. Diga assim para o irmão: é hoje. Que tudo que está ruim na tua vida vai ficar pior. Ninguém quer isso, por quê? Como é que a gente quer louvar a Deus só quando a coisa está boa? Tem que louvar a Deus quando está ruim. Olha o louvor de Jesus: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. É louvor. Estavam matando ele, estavam açoitando ele, estavam flagelando ele na cruz, estavam zombando dele, e ele: Pai, perdoai-lhes. Pai, perdoai-lhes. E olha a extensão do louvor. Se ele só tivesse assim: Pai, perdoai-lhes, não quer dizer que Jesus estava perdoando, mas ele vai dizer: porque eles não sabem o que fazem. Jesus reconhece a natureza humana, e quando ele reconheceu a cada um de nós na nossa fragilidade, ele próprio atraiu, como diz o profeta Isaías no capítulo 53, todas as transgressões e maldições para si. Por ele fomos resgatados, por ele fomos resgatados do pecado. Essa semana o Caris Internacional, através do Dicastério da Fé, pediu que eu elaborasse um tema, Padre Eduardo, sobre a ação santificadora do Espírito Santo em nossas vidas. E eu fui buscar a ação santificadora do Espírito Santo em nossas vidas, e encontrei pessoas maravilhosas que vivem na ação do Espírito Santo e são santificados diariamente, mas através da cruz. Padre Eduardo, irmã Luísa, está aqui um exemplo. Cheguei na pessoa do Papa Francisco. Aliás, eu queria pedir que todos os cristãos criassem vergonha na cara. Antes de você pedir alguma coisa para você, peça pelo Papa. Ore pela saúde do Papa. Peça que ele seja curado. Peça que não só ele receba a cura, que talvez é uma vontade humana nossa, mas que faça-se a vontade na vida dele. Olha esse homem na cruz, lá dentro do hospital, despachando, a semana passada ainda doente, sem poder respirar, tendo que tomar oxigênio. O Papa nomeou 4 bispos no Brasil, de dentro do hospital, no calvário da dor, podia estar lá. Ai meu Deus, eu sou o Papa, estou com 88 anos, só tenho um pulmão, cadê a tua misericórdia comigo? Não, o Papa está lá trabalhando, o Papa está lá cada dia que está pior a sua situação, cada dia que a idade vai pesando mais sobre os seus ombros, cada dia que a igreja enfrenta mais dificuldades, o Papa parece que fica mais forte. Quanto mais doente está, parece que mais forte ele é. Isso é louvor que cura. Isso é ação santificadora do Espírito Santo. É isso que o Padre Eduardo ontem à noite, quem esteve na missa aqui na associação, acompanhou. O padre pegou o Salmo 102 e começou a louvar conosco. Quantas curas, quantas libertações. Depois a irmã Luísa profetizando, trazendo a revelação de tudo aquilo que o Padre Eduardo trazia ontem para nós. Tanto no retiro de carismas ontem à tarde, como na missa de ontem à noite, a confirmação dos milagres. Agora de manhã, nós vimos na Santa Missa de novo, o padre no louvor, o padre na adoração, o padre no louvor em línguas, e vem o Padre Eduardo com esta palavra. Às vezes as pessoas querem ficar mandando recado para os outros, até eu mesmo. Às vezes na nossa pregação quer ficar mandando recado para os outros, deixa ficar mandando recado para os outros, vai louvar. Deixa de ficar botando o chapéu nos outros e achando que você é a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Faz o que o Padre Eduardo fez hoje, vai louvar. Isso é ação santificadora do Espírito Santo. E aonde está a ação, meu filho, minha filha, santificadora do Espírito Santo? Aí está o milagre. Aí você olha para o Padre Eduardo e a irmã Luísa, você diz: eles não têm problema. Você olha para o Marcelo e diz: Marcelo não tem problema. Vai viver a vida do Marcelo. Vai enfrentar os problemas que se enfrenta. Você olha para a minha vida e diz que não tem problema. Não tem problema. Estou com a minha mãe com câncer nos ossos. Semana eu fui visitar a minha mãe. Quando eu estou em casa eu vou todo dia vê-la.
E é difícil eu estar lá, né? Quando eu estou, vou todo dia, vou 2 vezes, às vezes no dia. E a minha mãe chegou e falou assim: eu estou vendo o Papa está aqui comigo, você não está escutando? Você não está vendo ele? Minha mãe já estava delirando. Ela disse assim: o Papa está pedindo para mim fazer um pala para ele, aberto na frente e fechado nas costas para esquentar, para ele não pegar resfriado. Senhorinha de 86 anos, doente, com câncer em todos os ossos do corpo, começa a ter esse tipo de coisa. Eu falei: mãe, eu sou Ironi, seu filho. Ela falou: nossa, que hora você chegou? Eu já estava lá meia hora. Que hora você chegou que eu não vi? Mas vá lá ver minha mãe. Você chega de manhã, de tarde, de noite. A hora que você chega, ela está com o terço na mão. E a minha mãe reza um terço que é poderoso. Ela reza Ave Maria, é a primeira Ave Maria. Santa Maria é a segunda Ave Maria dela. E eu achei esses dias, como é que a minha mãe pode, por exemplo, desde ela rezar 10, ela reza 5, né? Porque cada Ave Maria, ela pula 2 carocinhos. Aí eu fui falar para o padre falou assim: mas o terço dela é melhor do que o teu. Eu falei: como assim, padre? Eu rezo completo. Ele falou assim: mas você não reza com a fé dela. Deus aceita mesmo quando ela come Ave Marias pela metade. Deus aceita mais a oração dela, porque ela está doente e ela continua louvando a Deus na oração. Aí sabe quando que a minha mãe voltou? Quando eu falei assim: eu vou para século 21 esse final de semana, mãe. E diga para o padre Eduardo que eu não esqueço do dia que ele veio me visitar aqui em casa. Quantos anos faz, né, padre? O padre foi visitar, meu pai era vivo, foi visitar meu pai e minha mãe. E quando eu falei que eu vim aqui, a memória dela voltou. E aí ela começou a conversar nas coisas do dia. Por que voltou a memória dela? Porque recordou alguém de Deus na sua vida. Alguém que foi com todos os seus compromissos dentro da casa dela para visitá-la quando ela estava enferma, para visitar o seu esposo, que é meu pai, quando ele estava enfermo, mesmo com todos os compromissos. Padre Eduardo foi para pregar para sacerdotes na minha diocese, a convite do bispo, e mesmo com todos, depois foi pregar um dia de louvor, e mesmo com todos esses compromissos, Padre Eduardo: não, antes de a gente viajar, eu quero ver seu pai e sua mãe. Foi lá ver meu pai e minha mãe. Isso é louvor. Visitar um doente, socorrer um necessitado, praticar uma boa ação, são passos que devemos dar para encontrar a nossa cura. Nesta manhã eu queria caminhar com você com esse tema, de Lucas capítulo 8, versículo 40 a versículo 56, encontramos 2 personagens. Jesus, olha, para ter uma cura tem que ter um caminho. Tanto Deus caminha na direção do enfermo, como o enfermo deve caminhar na direção de Jesus. Vai falar de 2 personagens, uma hemorroísa que tinha gastado todo o seu dinheiro e que há 12 anos procurava uma cura e nunca tinha encontrado. Nunca tinha encontrado. Gastou todo o dinheiro e os médicos, a ciência, a medicina, com toda a tecnologia da época, como tem hoje. A medicina com toda a tecnologia não tem o que fazer. Se pensa que a vida da gente não tem problema, eu estou com a minha tia Iraides, que estava bem boa, de uma hora para outra, sentiu uma dor na coluna, foi no médico, está tomada de tumores na coluna e todos os órgãos internos dela. Sabe o que o médico fez? A ciência com toda a tecnologia, mandou ela para casa, chamou a família e disse: não tem mais o que fazer. Vou dar um remédio para aliviar as dores dela, mas esse remédio não pode tirar toda a dor, para que assim ela viva uns dias na paz. Essa mulher estava na mesma situação da tia Iraide, gastou todo o seu dinheiro com os médicos e eles não tinham encontrado a cura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, ela caminhou ao encontro de Jesus. O caminho ao encontro de Jesus é uma atitude de fé, é uma atitude de louvor. Sempre, hoje você fez um caminho. Hoje eu e você somos a Hemoroísa. Eu saí de Guarapuava. Da onde você saiu? Desse lugar aí. Para estar aqui. O Ministério Excelsior fez um caminho para estar aqui.
como a irmã Heloísa, nós vamos encontrar Jesus aqui na Associação do Senhor Jesus, porque aqui é a casa de Jesus, aqui não é a casa da irmã Luísa, aqui não é a casa do Padre Eduardo, aqui é a casa de Jesus. Então nós vamos encontrar Jesus. Quem está em casa rezando pelas mídias sociais, quem está em casa rezando pela TV século 21, todos nós vamos encontrar Jesus. Mas o meu caminho foi maior, mas o deles também, de ser da cama para chegar no sofá, já é um caminho. Eles acordaram, talvez alguns nem levantaram da cama, estão deitados vendo Louvemos o Senhor hoje, mas é um caminho. Eles pararam o descanso deles para ligar a televisão, para estar conosco rezando. Isso é louvor, caminhar ao encontro de Jesus. E aquela mulher foi e tocou. Olha outro passo de louvor, tocar em Jesus. O Papa Bento XVI e o Papa Francisco, agora no ano da misericórdia, quando ele instituiu, no ano de 2015, o ano da misericórdia, eles nos trazem uma coisa que a teologia é meio até complicada para explicar, mas eles falam que o rosto de Deus, o rosto misericordioso de Deus está no irmão que sofre, está no irmão doente. O rosto misericordioso de Deus está naquela pessoa que está abandonada nas ruas de nossa cidade. O rosto misericordioso de Deus está naquela pessoa que bate na sua casa para pedir alimento porque já não tem como sobreviver. O rosto misericordioso de Deus está naquela pessoa da sua casa que está enferma, que está alcoolizada, que está drogada, que está numa falsa doutrina, numa falsa ideologia. É ali que o rosto de Deus misericordioso se encontra, porque é ali que eu tenho que ser rosto de Deus, é ali que eu tenho que ser boca de Deus, é ali que eu tenho que ser mão de Deus, é ali que eu tenho que ser cura e libertação de Deus, porque Ele não veio para os sadios, Ele veio para os doentes. Ele não veio para os santos, Ele veio para os pecadores. Se todo mundo fosse santo, Jesus não precisava morrer na cruz. E deixa eu dizer uma coisa para você, o amor de Deus é tão grande pela tua cura, pela tua libertação, inclusive você que está em casa agora, é tão grande, que se você fosse, se eu fosse, se um de nós fôssemos o único pecador da face da terra, e todos os bilhões de outros filhos de Deus fossem santos, Deus passaria tudo o que passou na cruz por mim, por você. Porque Deus nos ama, um amor único. Vamos imaginar que aqui dentro todos vocês sejam santos, eu seja o único pecador. Deus vai morrer na cruz como morreu, vai passar todo o flagelo como passou, por amor para me resgatar. Assim Ele dá o exemplo na parábola das ovelhas, que Ele deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma. Fala para o irmão, não desista. Fala assim, por favor, ajude Deus, por favor. Diga assim para o irmão, se você quiser eu me ajoelho na frente de você para pedir. Ajude Deus. E aí o irmão vai dizer, mas de que maneira? Eu já não tenho nada para dar nem para mim, como é que eu vou ter alguma coisa para dar para Deus? Tem. Ajude Deus não perdendo a sua fé. Continue acreditando, aconteça o que acontecer, venha o que vier. Chegue a tempestade que chegar, a doença que te alcançar, a miséria que te violentar. Continue na fé, não pare de acreditar, porque como a irmã Heloísa, Deus vai chegar a você, porque a tua fé é um caminho de cura. Basta você, quando Deus passar, e Deus vai passar, porque Deus sempre passa, tocar no Senhor. Hoje nós vamos ter adoração, vamos ter mais uma Santa Missa à tarde. Deus vai passar. É a hora de tocar, e não é tocar no ostensório, toque na orla do manto, toque na veste sacerdotal, que é a veste de Cristo, e você sentirá como a irmã Heloísa, sair uma força que te cura.
sair uma força que te liberta. E quando tocaram em Jesus, Jesus vai dizer: de mim saiu uma força. E os que estavam mais perto disseram: Jesus, mas tem muita gente te tocando. Jesus falou assim: mas uma pessoa tocou com fé. Porque eu senti que uma pessoa me tocou. Naquilo a hemorroísa tirou toda a veste de miséria, de nudez, de pecado, e lançou-se aos pés de Jesus, como alguém que diz: eu creio. E o Senhor a curou, o Senhor a libertou, o Senhor fez nova a sua vida. Não importa o teu pecado, não importa a bênção que você se encontra, não importa se você está fazendo obras ou destruindo obras, não importa se você está na igreja ou no abismo da mansão infernal. O importante é você não perder a fé, porque Deus te ama do jeito que você está agora, e é para você, pecador como eu, é para você, doente como eu, é para você, necessitado como eu, que Deus quer nesse dia, no louvor, nos curar. Põe a mão no teu coração. Antes de eu entrar em Jairo, eu quero fazer essa oração com você. Diga comigo: Senhor Jesus, esteja junto de mim e da minha família, para nos defender, dentro de nós, para nos conservar, à frente de nós, para nos guiar, atrás de nós, para nos guardar, sobre nós, para nos abençoar. E que tu, ó Jesus, meu Salvador, com o Pai e o Espírito Santo, que vive e reina para sempre, venha sobre mim, abençoe-me, cure-me, liberte-me. Solte a tua voz no louvor, solte. Você só precisa abrir a tua boca, como o Padre Eduardo falou há pouco. Solte a tua voz no louvor, solte. Uria cantará labara 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 iria la 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 la. Uria labara la 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 la. Ora mais forte. Queria lá, Deus está curando. Você que chegou aqui com diagnóstico de um caroço no seu pescoço, você pode colocar a mão sobre esse caroço, ele já desapareceu em nome de Jesus. Você que foi diagnosticado com cistite, com infecção urinária, e estava fazendo um tratamento já há meses, e não encontrava cura, Deus está curando você agora. Você com problema nos seus joelhos, com desgaste das cartilagens, problema nos meniscos, nos ligamentos, Deus está curando você agora. Receba a cura do seu joelho. Você que tem passado noites e noites em claro por um espírito que te oprime, você só sabe sonhar catástrofe, só sabe ver desespero, Deus está curando você agora. Não pare de louvar, ergue a sua voz e continua louvando, aqui em casa, porque é nesse louvor que Deus te cura dessa insônia, é nesse louvor que Deus te cura desse tormento noturno. Você que chegou aqui com problemas gástricos, úlcera, células cancerígenas no teu aparelho digestivo, tumores no seu intestino, Deus está curando. E quando eu digo aqui, é você que está também pelas redes sociais, é você que está pela TV Século 21, Deus está curando você agora. Receba essa cura. Oria cantará labará labará, e vai ligando para nós, 019 3871 9620, vai mandando o seu pedido de oração, é o nosso WhatsApp, manda o seu pedido de oração, nós queremos orar por você. Você que de casa agora está pedindo a cura do câncer na coluna, Deus está curando esse câncer da tua coluna. Você que está pedindo a restauração da tua vida conjugal, Deus está restaurando o teu matrimônio. Oria cantara labaria 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 labaria. Vai louvando, não para.
você vai sentir. Quanto mais forte for esse louvor, maior será a tua cura. Quanto mais você elevar a tua voz, mais de Deus você receberá nesse dia, nessa hora, nesse momento em que nos encontramos no caminho da cura, no caminho da perseverança da fé. Oria cantará la bara la bara la bara la bara la 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 la, oria la bara la 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 la, oria la 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 la, oria la 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 la. E tem um canto antigo da igreja que diz assim: a nós descei divina força. Igreja, vai. A nós descei divina, em nossas almas acender, em nossas almas acender, como essa hemorroísa, em nossas almas acender, em nossas almas acender, o amor, mais uma vez, junto com o ministério, a nós descei, pede essa luz do alto. Deus está libertando você do pânico. Deus está libertando você da depressão, da ansiedade. Deus está libertando você da miséria financeira. Deus está curando essa tua artrose. Em nossas almas acender o amor. Filhos e filhas, vocês entenderam esse caminho que a hemorroísa fez, mas perceba, nesse caminho alguém tinha ido ao encontro de Jesus antes que ela. Quem foi esse alguém? Jairo. Jairo, a sua filha estava morta, e Jairo foi ao encontro de Jesus, e convidou Jesus para ir à sua casa, e Jesus estava a caminho da casa de Jairo, e nesse caminho de Jesus, a hemorroísa tocou na orla do manto e foi curado. Quando você vai buscar Jesus, não é só você que encontra a cura, não é só você que encontra a libertação, os da sua família serão curados, os da sua família serão libertados. Chacoalhe o irmão e diga: não perca a fé. Aquela pessoa da sua casa vai ser restaurada. Aquela pessoa da sua família vai ser curada. Quem aqui desse lado está rezando por um homem da sua casa com câncer de próstata? Aqui desse lado, ele não veio, pode ficar de pé, filha. Essa pessoa está curada agora em nome de Jesus, e você vai voltar aqui no Louvemos para testemunhar. Para testemunhar. Quem aqui está pedindo por alguém que estava com uma opressão na nuca, e essa pessoa estava tendo até inícios, surtos de epilepsia, mas não era epilepsia, era um problema de aneurisma cerebral, e você veio pedir por essa pessoa, você caminhou ao encontro de Jesus, Jesus visitou essa pessoa e ela está curada, agora não vai mais ter isso. Quem é essa pessoa? Pode louvar e agradecer a Deus, pode louvar e agradecer a Deus, pode louvar e agradecer a Deus. Tem mais alguém? Pode se levantar, porque essa graça de Deus não tem limite. Quando Jesus é procurado por alguém de fé, Jesus sempre responde positivamente. Quando aqueles amigos do paralítico o levaram a Cafarnaum, aonde Jesus estava na casa de Pedro, e não tinha espaço para entrar, os amigos colocaram o paralítico pelo telhado. O paralítico não tinha fé, o paralítico não sabia o que era Jesus,
Mas os amigos sabiam e eles levaram o paralítico para Jesus. Não leve para o benzedor, não leve para o macumbeiro, não leve para o centro espírita, não leve para o satanista, não leve para essas coisas esotéricas as pessoas da tua família, os teus filhos. Não vá buscar em coisas que não são de Deus a tua cura. Leve as pessoas para Deus, leve os teus problemas para Deus. É de Deus que vem a cura, é de Deus que vem a libertação, é de Deus que vem o milagre. O Senhor está tocando sobre uma mulher, você estava com náusea, vômito, diarreia, você passou uma semana muito mal, você pode ficar de pé, você não vai ter nunca mais isso. Era uma virose, e essa virose ia te levar à morte, e Deus fez você melhorar para vir aqui no Louvemos hoje, para que você seja curada completamente até desse espírito de morte. Quem é essa mulher? Pode se levantar, em nome de Jesus Cristo. Onde você estiver, não tenha medo, Deus curou você, e nunca mais essa doença vai te atacar. E com isso, muitas pessoas que tiveram infecção, que tiveram viroses, que foram atacados até mesmo pela dengue, ou que estão sendo atacados por esse vírus gripal da influenza, ou até mesmo o vírus gripal que está de novo em ação, que é o Covid. Deus está te curando de todos os traumas. Se você veio aqui com fé, pode aplaudir o Senhor, porque Ele está te concedendo a graça. E eu quero pedir, outro caminho da cura é a generosidade. Eu queria pedir que agora a produção me ajudasse. Coloca aí na tela da televisão o nosso QR Code, para as pessoas fazerem doação. Coloca. Eu não quero nem saber se a irmã vai me xingar, o padre vai me xingar depois. Eu quero, porque Deus falou que isso vai ser cura para muita gente, principalmente a libertação da vida financeira. Está aí o nosso QR Code. Você que está em casa agora pelos nossos aplicativos, pelo YouTube, Facebook, Instagram, seja da Associação Senhor Jesus ou da Missão, você que está aqui agora, pega o seu celular, vai lá no aplicativo do seu banco, aproxima desse QR Code e experimenta fazer uma oferta a Deus agora. Não é ao Padre Eduardo, não é a irmã Luísa, não é para o Ironi, é para a Associação do Senhor Jesus. Quem é dono da Associação do Senhor Jesus? Então é para Jesus que você vai fazer essa oferta. E você que está aqui, se você puder, passe no balcão do associado. Se você puder, copie os nossos QR Codes que vão estar espalhados por aí, como eu já estou vendo um lá naquela entrada. E seja você alguém que ajuda essa obra de evangelização. Quantas curas Deus vai te proporcionar, quantos milagres, quanta libertação de maldição, quanta libertação de processo na justiça, quanta libertação de desemprego, de falência, de brigas. Deus vai te dar um milagre. Essa semana eu não posso contar os detalhes, mas o Marcelo sabe do que eu estou falando, porque foi o Marcelo que levou as pessoas para me atender. Uma menina, gente, primeiro cai uma caixa e atora os 2 dedinhos dela. Depois que ela se recupera, e sabe por que ela perdeu os 2 dedinhos? Porque ela tinha um cachorrinho, e a caixa ia matar o cachorro, e ela preferiu perder os 2 dedos, uma criança de 6 anos, para salvar o cachorro. Quando ela se recuperou dos 2 dedos, um outro cachorro da família, um pitbull, avançou contra ela e espedaçou a cara dela. Não para por aí. Eu estou rezando pela Maitê todos os dias. Quando ela passa por isso, se recupera, claro, fica as marcas, as chagas. Quando ela se recupera, descobrem que por causa disso ela adquire uma infecção em todos os seus músculos, e ela tem que começar a tomar benzetacil todo mês durante anos. E benzetacil, para quem é da medicina sabe, é como que cada vez que você injeta benzetacil, é como levar uma facada. Os teus músculos dilaceram.
Aí os médicos, vendo que ela precisava recuperar a saúde, sabe o que recomendaram aos pais? Que colocasse ela para fazer um exercício. E ela entrou para fazer um exercício e estourou os meniscos, os músculos das suas pernas. Ela recuperou disso também. E quando ela recupera disso, ela vai fazer um outro exercício, estoura os músculos dos seus braços, tendões. E o que eu achei mais bonito escutando o pai, que se chama Marcelo, viu, Marcelo? E a mãe, é que Maitê, hoje tem 9 anos, ela nunca reclamou em todo esse calvário, ela só louvou a Deus. Ela vibrava, já passou por 17 cirurgias, com 9 anos de idade, e a menina só tem alegria, só tem júbilo. Aqueles 2 dedinhos que falta para ela, ela diz assim: isso foi por amor, porque eu ajudei a salvar a vida de um cachorro. Se uma pessoa que é capaz de ter amor para salvar a vida de um cachorro, ela tem amor para dar a vida por alguém, e isso é caminho de cura. E eu orando pelos pais, e tem muita gente que diz que não tem maldição da genealogia. Eu queria que essas pessoas atendessem os casos que eu atendo. Eu concordo plenamente com os teólogos quando eles dizem assim: não vamos pagar pelo pecado dos nossos antepassados. 100% correto. O pecado que eu cometer, quem vai pagar por ele sou eu. O pecado que você cometer, quem vai pagar por ele é você, ponto. Mas os efeitos deste pecado, eles se espalham por toda a linhagem de família, e se não quebrados, eles se multiplicam como maldição de geração em geração. E eu fui orar pelo pai e a mãe. Sabe o que era? Era aqui que eu quero que as pessoas que dizem que não tem herança negativa dos antepassados, é aqui que eu quero quando eles pegam uma criança, que dizem assim: o batismo rompe todo pecado. Perfeito. Mas não diz que o batismo rompe os efeitos malditos do pecado. Rompe o meu pecado. O batismo tira o meu pecado, não tira o teu. O batismo dos nossos filhos tira o pecado deles, a mancha do pecado. Como diz o salmista: minha mãe me concebeu no pecado, mas não tira os efeitos das maldições, dos pecados dos meus antepassados. E orando, o Senhor mostrava a família do pai ou da mãe, que eu não quero aqui falar, porque eu acho que eles estão me assistindo agora. E nessa família, assassinato por herança, família matando família, família amaldiçoando família, família matando pessoas inocentes para buscar mais riqueza. E aonde foi estourar? Numa menininha de 6 anos, que hoje está com 9. Deus foi lá na raiz e quebrou. Eu tenho certeza que a partir daquela oração, nunca mais o demônio visitará com nenhuma catástrofe a vida da Maitê, porque ela é filha de Deus, resgatada no sangue de Deus. Mas o efeito da maldição precisou ser quebrado. E muitas vezes as pessoas ficam em conceitos teológicos e esquecem o que diz o direito canônico. Todas as leis do direito canônico, quando se trata da salvação das almas, esquece ela e faz o que precisa ser feito para salvar aquela alma. É isso que a igreja ensina, e muitos teólogos, muitos doutores da lei, ficam que nem ficaram com Jesus. Ah, não pode curar no sábado. Ah, não pode por causa disso. Queriam matar Jesus, aliás, mataram Jesus, porque Jesus passou pela lei. Porque Jesus não ficou parado na lei. Jesus não veio para a lei, ele veio para que se cumpra a lei. Mas quando se tratou da salvação, ele foi capaz de dar a própria vida para que fôssemos resgatados de toda espécie de morte. Então esses doutores da lei, primeiro precisam olhar para Jesus crucificado. E aonde está Jesus crucificado nesse ano de 2025?
está naqueles que estão sofrendo, está naqueles que estão morrendo, está naqueles que estão sendo dilacerados pela fúria infernal, pelos efeitos malditos dos atos de nossos antepassados que não se arrependeram, ou dos nossos pecados que nós não nos arrependemos. E aqui eu quero que a teologia brigue comigo. Aqui eu quero que a teologia diga que eu sou louco, que eu sou desequilibrado. Então, se eu sou louco, se eu sou desequilibrado, Jesus é o louco dos loucos, desequilibrado dos desequilibrados. Porque Ele cometeu toda espécie de loucura por amor. Olha a loucura que Deus faz por amor. Imagine eu chegar aqui na associação e chamo o Gildo e digo: Gildo, traz um punhado de terra lá de fora, e tem alguém cego aqui dentro. E o Gildo traz o punhado de terra, eu guspo naquela terra, pego o barro da minha saliva e esfrego no olho de alguém. Nunca mais o Padre Eduardo me chama na TV Século XXI. Os bispos vão ligar para ele: tira aquele louco lá, sai com esse louco daqui. Só que quem pensa nisso, esquece que Jesus fez isso no Evangelho. Ele cuspiu na terra, pegou o barro da sua saliva, colocou no cego e curou o cego. Jesus podia ter dito para o cego, como disse ao cego Bartimeu, ser curado, e ele ficou curado sem saliva, sem barro. Porque com esse cego Jesus tinha que curar com a saliva. Não é a saliva, não é o barro que vai curar, mas é a loucura de amor de Jesus, para dizer que eu e você, por causa de alguém que sofre, temos que ser louco de amor também. Não é a lei. Eu viajo pelo mundo há mais de 40 anos. Eu vou dizer para vocês uma coisa, e aqui eu já quero ir encerrando para a gente rezar. Nunca, e talvez aqui o Padre Eduardo e a irmã Luísa com uma bagagem muito maior, eu era moleque, o Padre Eduardo já era doutor de pregar retiro. Eu não estava nem vivendo o batismo no Espírito, e o Padre já viajava o mundo batizando as pessoas no Espírito. Muito antes de eu pensar de ser carismático, o Padre Eduardo e a irmã Luísa já eram professores da vida carismática. E às vezes alguns carismáticos, que eu não vou falar, mas Jesus tivesse que falaria: idiota. Jesus ia dizer: seu idiota, se você não conhece a história da vida de Deus que você vive hoje, então fé você não tem, então com Deus você não vive também. Que tem pessoas que dizem: o Padre Eduardo não é carismático. Essa pessoa que diz que o Padre Eduardo não é carismático é asmático, e o Padre Eduardo é carismático. Como é que pode o pioneiro não ser aquilo que eu sou hoje, se eu só sou hoje por causa do pioneiro? Se ele não tivesse começado, não se engane. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que é uma verdade de salvação para a nação brasileira, para muitas almas. Se Maria não tivesse dito o seu sim, nós não teríamos a salvação. Nenhuma outra pessoa seria escolhida no lugar de Maria, porque foi ela que Deus escolheu para que o seu Fiat salvasse a humanidade. E vou dizer para o senhor, Padre Eduardo, hoje, sem ter medo de errar, se lá na década de final de 60, início de 70, o senhor, um jovem, não tivesse largado a sua família, não tivesse largado a sua nação, não tivesse dito sim pela renovação carismática católica no Brasil, hoje no Brasil não teria a renovação carismática católica, porque Deus escolheu o Senhor para começar tudo. Essa é a verdade que salva, essa é a verdade que liberta. Agora, tem gente que nasceu, caiu de paraquedas, sei lá, nasceu de um barranco, de uma potranca, sei lá do que nasceu, que esquece até mesmo que deve amar a sua mãe, independente do bem ou mal que a mãe faça, porque aquele ventre deu a vida. Se teve um ventre que Deus escolheu para dar a vida, para a renovação carismática, e o nome desse ventre chama-se Padre Eduardo Doga. E não é mérito dele não, é escolha divina. Enquanto eu viver, eu louvo a Deus pela vida do Padre Eduardo. Se não fosse ele, não existiria a missão ao poder de Deus, não existiria a canção nova, porque Padre Jonas veio depois, e Monsenhor
está no céu deve estar batendo palma agora, dizer: é isso aí, Irune, bem que você faz, você está ressuscitando uma verdade que ninguém fala mais. Padre Léo, que está no céu, deve estar virando cambalhota, dando pulo, está aqui encardido para você que queria bater no Padre Eduardo. Essa é a verdade, Padre Eduardo é pioneiro. E se ele tivesse que, ele vai dizer: sua santa sem S. O que quer dizer santa sem S? Sua anta. Padre Léo dizia isso: sua anta. Outra coisa que é uma verdade de fé, que os católicos estão esquecendo: Nossa Senhora. Olha, nós começamos o louvor com o Padre Eduardo e a irmã Luísa segurada, de mãos dadas em Nossa Senhora. A nossa devoção aqui da Associação Senhor Jesus, é Jesus das mãos ensanguentadas. Mas não teria mãos ensanguentadas de Jesus se não tivesse Nossa Senhora. Não teria salvação se não tivesse Nossa Senhora. E quantos católicos hoje falando mal de Nossa Senhora? Quantos doutores da lei dizendo que terça é oração devocional, que não leva a lado nenhum e que forma um bando de desequilibrados. Já escutei até padre falar isso. Uma vez numa reunião de um regional da CNBB do Brasil, quando eu fazia parte da coordenação dos carismas, e era coordenador do estado lá na Patagônia, eu fui para uma reunião do regional, e lá um certo padre, coordenador de uma pastoral, porque na nossa diocese, na época era Dom Wagner, se rezava o terço nas praças. Esse padre levantou e falou para o Dom Wagner: isso aí é uma oração protestante. Eu estava lá, eu fiquei indignado. Rezar terço é oração protestante. Eu até que eu queria bater palma para ele por um lado, mas por outro, porque qual é o protestantismo do terço? É protestar contra o diabo, é protestar contra o inferno. Esse é o protestantismo de quem reza o terço. Você é um protestante verdadeiro, porque você não está contra Deus, mas você está contra o inferno, você está contra o diabo. E continue rezando o terço, porque Padre Pio diz que o terço é uma arma potentíssima a destruir o inferno a cada Ave Maria que nós rezamos. Não há Jesus sem Maria. Não há Maria sem Jesus. Quando Jesus está caminhando e cura a hemorroísa, ali caminha também a vida de Maria. Quando Jesus entra na casa de Jairo, lá entra Maria, porque a carne de Jesus é carne de Maria, o sangue de Jesus é sangue de Maria. E os teólogos de plantão podem dizer o que quiser. Eu vou apanhar muito depois dessa pregação, mas tá bom. Quando bate na gente, eu sou que nem mulher de bandido. Quando não me bate, eu procuro uma coceguinha para alguém bater, assim, porque eu sinto falta das pancadas. As pancadas me fazem rezar mais. Pode me bater. Eu quero dizer uma coisa: eu sou teólogo, eu sou formado em teologia, mas eu não sou professor de teologia. Eu quero dizer uma coisa para os teólogos doutores de plantão: não tenho dúvida, na Eucaristia, o sangue de Cristo é sangue de Maria, a carne de Cristo é carne de Maria, não tem como separar. Não tem como separar, porque Deus é Espírito, e Espírito não tem carne. E agora? Deus é Espírito, e Espírito não tem sangue. E agora? Me explica isso. Ah, mas Deus pode fazer sangue, pode fazer carne? Pode. Mas Ele fez a carne e o sangue de Maria ser carne e ser sangue de Jesus. Brigue com Deus, não comigo. Porque Deus podia ter feito assim, ó. E Jesus estava pronto na cruz, já de braços abertos, salvando toda a humanidade. Deus podia ter feito assim, ó, e Jesus já estava caminhando sobre as águas, livrando os apóstolos das tempestades. Deus podia ter feito assim, ó, e Jesus já estava diante da sepultura de Lázaro, depois de 4 dias, dizendo: Lázaro, sai para fora. Mas Deus não fez. Deus fez o que quer que eu e você façamos. Deus quis contar com Maria para a salvação da humanidade, e eu e você precisamos contar com Maria para a nossa salvação em Jesus Cristo. Vamos orar, fica de pé, vamos ministério, me ajude.
Nós temos esse tempo da oração, vamos pedir os milagres. Vem, Marcelo, vamos rezar junto. Canta para nós, ministério. Você de casa, você que está aqui, estenda as suas mãos assim, como alguém que vai pedir. Aliás, a partir de hoje eu queria ensinar você a rezar o Pai Nosso na hora da missa de uma maneira diferente. Toda a vida a gente reza assim. Olha, eu vou fazer bem na frente da TV, assim, ó. Correto? A partir de hoje você vai rezar assim, com as duas mãos para frente. Faz assim, estende. Quando você apresenta as suas mãos, você está apresentando a tua identidade para Deus, o teu DNA para Deus, a tua genealogia para Deus. E a partir de hoje eu te convido toda a missa, provoque isso nos outros, comece a rezar o Pai Nosso com a mão estendida para frente, desse jeito, como a igreja nos ensinou desde os primeiros tempos. Apresente-se a Deus agora, chamando Ele de Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aí você vai dizer, Ironi, mas só eu vou rezar assim na igreja? Só você, mesmo que você seja o patinho feio da lagoa, você vai rezar desse jeito a partir de hoje, e você vai ver quantas graças vai dar. Vem, canta, ministério, vamos rezar, vamos juntos. Vem, Espírito Santo, aviva os nossos corações. Juntos nós vamos conquistar o mundo. Gostou do nosso encontro hoje? Se você gostou, dá um like, compartilhe, mande para os seus amigos, convide pessoas para seguir a nossa missão. Somos uma missão que vive da providência. Você pode nos ajudar através do Pix que está aparecendo aqui em nosso vídeo, pelo nosso QR Code, ou também pelo doações.ironiespoldaro.com.br. Na nossa loja virtual nós temos o livro Orando com a Misericórdia. 365 ou 66 dias, sempre no caminho da misericórdia. Deus te abençoe, te compense. Você se torna conosco um evangelizador. Até a próxima pregação.